Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje, na nossa bancada, nosso querido amigo e presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, Fernando Pegorini, que acompanha o nosso outro convidado, o nobre Leandro Ferrari, mais conhecido como Mané Ferrari, também conhecido presidente da Associação Náutica Brasileira e jornalista, empresário, uma das maiores referências em economia do mar no país, que é nosso tema de hoje. Manezinho Raiz, nascido e criado em Florianópolis, hoje é um dos principais nomes quando se fala em economia do mar no Brasil. Como compensou essa paixão? Seja muito bem-vindo, Manezinho. Mané Ferrari. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu grande amigo Fernando também. Bom, essa paixão começou, eu tenho 53 anos de idade e tenho 43 anos de setor da economia do mar. Comecei caicando barco para os mergulhadores à época, ainda que se podia mergulhar na Ilha do Arvoredo para buscar lagostas, buscar os peixes de garoupas para abastecer os restaurantes. Isso eu tinha 9, 10 anos de idade, então aquilo ali começou como cachaça, né? Vai entrando e vai gostando. Então, de lá para cá, a gente sempre teve no meio, né? De alguma maneira, com dono de marina, com várias outras ações. E a gente foi vendo o que esse setor é de fato e que muitas pessoas não conhecem de fato como é, acabam vendo só o que está ali posto ao mar e dali para diante a gente começou a trabalhar essa cadeia produtiva e mostrar de fato essa economia. Leandro, economia do mar. Para nós que somos peixeiros aqui em Itajaí e temos essa relação dada a imigração açoriana com Florianópolis, para nós, economia do mar, culturalmente, ela sempre esteve ligada à pesca. Todo esse processo, toda essa construção que tu tem feito nesses debates litoral afora e Brasil afora sobre economia do mar é para quebrar esse paradigma de que não é só pesca, quer dizer, é um olhar que a gente muito tempo discute aqui, Itajaí, né, Fernando? É um olhar que a gente sempre ficou de costas para o mar, de frente para a cidade, e de repente tu veio para quebrar isso, a tua ideologia no sentido do estudo da ideia, é para quebrar esse paradigma, é para mobilizar autoridades e lideranças políticas no sentido de abrir mercado? Como que funciona isso? Na verdade, a gente tem que ter um entendimento do que é essa economia. Então, quando a gente começou a trabalhar a economia do mar setorizada, digamos assim, porque muita gente fala em economia azul. A economia azul é um tema muito mais amplo, ela abrange todas as economias do mar existentes no setor. Né? Vamos lá, nós temos o offshore, nós temos o naval, nós temos a náutica, nós temos a pesca, nós temos a maricultura, tudo isso está dentro de um complexo de economia azul, onde temos também a sustentabilidade ambiental, onde temos também todo esse processo. Só que ele é subdesenvolvido através de economias e a gente aqui trabalha a economia do mar com 4 pilares fundamentais que são a indústria, o comércio, o serviço e o turismo, englobados nessa cadeia produtiva de valor. Então foi aí que a gente começou a mostrar o que de fato é, por exemplo, um barco que está lá na água. Onde é que ele começa? O que ele gera? O que de fato a gente tem de trabalho para aquela embarcação estar posta ao mar? Sempre tivemos a estigma de embarcação é coisa para rico, mas olha quantos empregos que a gente gera para esse barco estar ali, que o rico pode ter sim, mas várias outras pessoas também podem ter, dependendo do tamanho e da proporção da embarcação. Mas nós temos o emprego na base, na indústria, onde fabrica desde a laminação, quantas cadeias de serviço e o setor da economia do mar, do setor náutico, ele já sai diferenciado porque ele abrange as demais 52 cadeias produtivas do turismo, por exemplo. Como aqui em Itajaí, muito bem foi feito através do advento da marina, do advento dos eventos náuticos, onde se mudou completamente a forma de se olhar o setor. A gastronomia veio para dentro do setor, né? Mudou completamente a orla gastronômica, a parte hoteleira, né? A parte imobiliária. Então,
todos esses entes acabam se adentrando e em vários países, como por exemplo o Reino Unido ele conta um emprego direto para 11 indiretos, abrangendo toda a retroárea dessa cadeia produtiva, que é a retroárea que está o hotel, está o restaurante e tudo mais. Tudo isso também entra dentro dessa economia. Então a gente quis mostrar de fato o que somos e que temos que ser valorizados como tal, né? Quando veio, um exemplo que a gente sempre usa, né? Quando veio para cá a BMW, né? O BMW vai vir, já vai gerar 1.000 empregos, que ótimo, que legal, mas já tinha estaleiro nosso aqui gerando 1.300 empregos naquela época. E por que não era visto dessa maneira? E por que não se tinha esse entendimento? E muita gente fala, vamos ter a embarcação e tem que cobrar imposto, tem que fazer... É um setor que paga imposto do início e ad eterno. Por quê? A gente está na indústria quando ele sai, depois ele vai para o comércio, depois ele vai gerar o serviço, depois ele vai para a marina, ele vai para o turismo, e no turismo ele continua, na marina ele continua gerando emprego e pagando imposto. Então, quer dizer, olha essa cadeia enorme que tem de valor que não é mostrada. Né? Nós fizemos agora um estudo com o Sebrae, e nesse estudo chegou a 60.000 empresas aqui em Santa Catarina que trabalham com algo do setor náutico. Nós estamos envolvidos no setor moveleiro, no setor elétrico, mecânico, hidráulico. Então, são vários setores que se agregam a esta economia do mar. Então, o nosso intuito é justamente isso, nós desmistificarmos o que é essa economia e que está por trás dela. A economia do mar, do setor da pesca, da maricultura, eles acabam conversando e se convergendo. Né? Eu acabei de falar que eu sonho em ver as nossas marinas no Brasil com um trapiche dedicado ao pescador. O peixe tem que estar ali dentro, ele tem que ser vendido ali dentro. Isso na Europa tu vê em tudo quanto é lugar. Então, lá, Europa, Itália, Espanha, Portugal, eles começaram a trabalhar há muitos anos e a gente vem acompanhando essa economia do mar do setor náutico. Né? E um dado já assim de início, ano passado e esse ano, eu estive no Salão Náutico de Gênova, governo sentado à mesa, quais são as 4, não é a quarta, quais são as 4 maiores economias da Itália? A economia do mar do setor náutico está entre elas. Então, olha onde a gente pode chegar. Somos embrionários, temos muito a crescer. No último 8 de outubro, o nosso presidente da Câmara de Itajaí, Fernando Pregolini, que já adianto, seja muito bem-vindo, esteve em Brasília junto com o Leandro para... Tu prefere que chame de Leandro ou de Mané? Todo mundo conhece como Mané Ferrari. Até alguns falam Leandro, todo mundo... Quem é esse cara? Depois quando eu falo Mané, todo mundo sabe quem era. Acompanhando o Mané Ferrari, conseguiu articular no Congresso Nacional a criação da Frente Parlamentar da Economia do Mar. Explica um pouquinho para nós. Seja muito bem-vindo, Fernando. Bom, meu amigo Jean, sempre muito bom estar aqui, né, no Polilógica, um papo inteligente e sempre com grande presteza, trazendo informações aqui para a sociedade itajaiense, dividir essa bancada contigo e com meu amigo Mané Ferrari, que é um grande parceiro, o presidente da Catimar, e que conseguimos construir uma coisa muito positiva para o Brasil, para a nossa região. Né? Então, a frente parlamentar foi uma coisa incrível. Começamos lá a discutir já junto com o senador Esperidião Amin, que foi a grande pessoa, né, o grande parlamentar que se colocou à disposição de Itajaí, de todo o grupo. Né? Começamos a conversar lá. Tudo isso começou num papo lá na presidência da Câmara de Vereadores de Itajaí, e no qual foi o presidente da Catimar aqui, o Mané Ferrari. Também tivemos os grandes empresários aqui da região, né? Cito aqui a Oken Ferret, né? Com o Roberto Paião, também como é que é? A Azemuth, né? Teve lá o seu CEO representando, a Fibra Forte, entre outras que participaram ali na presidência da Câmara de Vereadores. Fizemos um grande bate-papo e fomos procurados naquela oportunidade para poder discutir o setor náutico, né, dentro do município de Itajaí, principalmente porque a maior força que nós temos aí do setor náutico a nível Brasil está aqui em Itajaí, né, formado aqui dentro da nossa cidade. E naquela oportunidade a gente discutiu diversos
assuntos para a melhoria do setor, inclusive discutindo aqui reforma tributária, os impactos que poderão sofrer, né, dentro do município, o setor industrial, que o maior polo do setor industrial, do setor náutico, né, está focado aqui dentro de Itajaí. Então, o papo fluiu, já tinha o deputado Cobalcini também conversando já com a Catimai e com todo o setor, mas conseguimos dar o start a partir daquela reunião na presidência da Câmara de Vereadores, com o senador Esperidião Amin, que se colocou à disposição para poder abrir a Frente Parlamentar da Economia do Mar lá no Senado Federal, né, e aí ele demonstrou uma grande articulação. Numa outra oportunidade, fomos até o barco Catamarã, lá em Florianópolis, conversamos com todo o setor, aí já envolveu todo o setor náutico a nível Brasil, né, lá em Florianópolis, no Catamarã, e conseguimos, naquela oportunidade, com que o senador Esperidião Amin avançasse, dizendo que no dia 8 de outubro desse ano nós iríamos abrir a Frente Parlamentar, e está instalada no Senado Federal a Frente Parlamentar da Economia do Mar. Então, conversamos lá, esse foi todo o processo que aconteceu para chegarmos até Brasília. Quando chegamos em Brasília, no dia 8 de outubro, automaticamente nós sentimos a grande força política que tinha o senador Esperidião Amin, porque lá foi demonstrado que em torno de 23 deputados federais e 31 senadores assinaram para que funcionasse essa frente parlamentar para discutir diversos assuntos, né? Foi formada, instalada, então, no dia 8 de outubro, e lá conseguimos reunir tanto Itajaí, os dois maiores polos, que eram Itajaí e também o estado da Bahia, que estava muito bem organizado, entre outros estados que estavam participando também, né? Porque a discussão, em que pese Itajaí seja o maior polo náutico, nós temos outros polos a nível Brasil. Então, a principal discussão estava dos dois maiores polos náuticos, que é Itajaí e Bahia, mas a gente discutiu de forma organizada o Brasil inteiro. E o que se discute para a frente parlamentar? Para que a gente possa abrir novos quadros aí para poder fortalecer a economia do mar, poder entender o que é o setor náutico todo, porque tem uma abrangência muito grande, né? Não é só o setor produtivo, mas ele também abrange aí, como já falou o Mané, 4 frentes, principalmente entrando também aí na área de lazer, turismo. E o que pegou principalmente? Há um grande preconceito com relação ao setor, né? O preconceito que a gente fala é que o entendimento do governo federal em cima desse setor é de que é um setor que só vende barcos de grande porte, barcos caros, e que é um produto vendido só para rico. Mas esquece que esse setor ele abrange direta e indiretamente muitas famílias. Só que em Itajaí nós estamos falando de 4 mil empregos diretos, né, do setor, fora aqueles indiretos, porque há uma terceirização também do setor, por exemplo, para fazer o estofamento, para fazer a parte elétrica, né? Tem que se terceirizar o setor, então automaticamente atinge muitas famílias. E não foi enxergado o setor como uma economia. Foi simplesmente vamos taxar, vamos criar o imposto seletivo, vamos criar aqui o IPVA para os barcos. E isso automaticamente ele vai trazer grandes prejuízos para o setor, principalmente aqui da nossa amada Itajaí. Então, penso que demos um passo muito importante, seja da política municipal, articulando com a política nacional através do Senado, e que agora a Frente Parlamentar vai também, como já vem discutindo, para fazer a qualificação do setor através das universidades, através dos institutos que podem também estar qualificando e trazendo melhorias para o setor também nos próximos meses, nos próximos dias. E a Câmara de Vereadores de Itajaí foi protagonista e continuará sendo protagonista, né, desse processo para a gente poder fazer com que Itajaí e o Brasil e que o governo federal enxergue esse setor como uma verdadeira economia que traz muito benefício
para todo o setor e para a comunidade no todo. Ô, Mané, a nossa região, onde Itajaí é polo, que é a Anfre, praticamente os três eixos de economia principal hoje que está dando uma sustentação ao nosso orçamento e toda a execução, ele advém da logística, que é o movimento portuário ligado ao mar, né? Vem da pesca e da construção naval, né? E agora a construção de guerra, que também é construção naval. Para as teses da Catimar, a Catimar, né? Isso. Para as teses da Catimar, Itajaí é um belo berço, é isso? Quer dizer, a gente parte daqui, mesmo sendo de Florianópolis, interagindo com toda a costa brasileira, quer dizer, até onde Itajaí é importante nesse contexto, já aqui a Graciane contemplando o movimento de liderança política e a intervenção e articulação do Fernando nesse sentido, que é um exímio parlamentar e um representante nosso que respeita muito essa representação. Como que tu vê Itajaí e todo o seu contexto dentro desses eixos que eu te falei de movimento econômico, não só de desenvolvimento econômico, mas de movimento econômico, ou seja, movimenta a economia pública para sustentar tudo aquilo que nós temos que entregar para a população. Saúde, educação, e tudo, isso tudo vem dessa economia do mar integrada. O que eu queria te perguntar é assim, que é uma vocação de Itajaí, não tem, a gente discute isso aqui o tempo todo, né, Fernando? Mas nós estamos alertas, nós estamos prontos para priorizar isso como uma vocação de Itajaí. Eu já usei exemplos aqui, por exemplo, que eu vi no Paraná, o Fernando sabe, sobre o Ratinho, que quando ele sentou no governo do Estado, qual é a vocação do Estado? É alimento, é produção de alimentos, é soja, é grão, é isso. Então, assim, a prioridade, nosso eixo central é isso, porque é isso que paga a conta. Está faltando a nossa região entender isso e, claro, dar mais valor ao náutico. O município tem insistido nisso, com agenda, desde a Ocean Race e tudo que veio dela, né? Porque acaba uma ressonância, né? Acaba acontecendo coisa ao redor, vem marina, vem ampliação de marina, uma série de... O nosso próprio Sócio da Fazenda mudou de cor, né? Com todo esse movimento e respeitando a nossa cultura. Então, eu queria te perguntar, como uma liderança político-social dessa frente, o que Itajaí importa, como Itajaí está inserido nisso e como ele pode até melhorar a sua presença e participação nesse movimento. Bom, Itajaí, de fato, é um berço de tudo isso que tu falasse, tanto da pesca quanto do naval. O setor náutico em Itajaí, ele pode sim se tornar um dos primeiros distritos náuticos do país. O que seria isso? Distrito náutico é quando a gente tem um conglomerado de empresas juntas, onde dali eu crio um polo náutico, de fato. No mundo existe polo náutico de Viareggio, na Itália. É um lugar onde está todos os estaleiros juntos, mas se faltar um parafuso em um estaleiro, ele encontra na loja da esquina. Se faltar um tecido, ele encontra na loja da esquina. Então é exatamente isso. Nós temos um local onde todos possam estar juntos para fortalecer essa cadeia produtiva. Alguns falam em centro náutico, né? Centro náutico é algo menor. São conglomerados de empresas que trabalham para o setor que ali constrói algum tipo de produto. Mas um distrito náutico, de fato, isso foi comprovado agora nos estudos do Foresight, que a Catimar realizou junto com o Sebrae, e até foi essa semana que ficou pronto isso. Ele mostrou que nós temos essa possibilidade de trabalhar esses distritos. E aí eu já falei desde o início, já me perguntar qual é o lugar no Brasil que tu acha que pode ser um distrito? Itajaí. Porque Itajaí já tem o estaleiro, tem a marina, tem os eventos, tem lojas de produtos,
Tem portos que recebem a motorização e outros insumos para as embarcações. Então, Tem um canal maravilhoso, diga-se de passagem, exatamente. Tem para mim, um dos grandes portos que nós temos aqui, está aqui na região e trabalha tudo isso, né? Então, assim, dá para montar algo diferenciado e sair na frente como um distrito náutico mundial, globalizado, onde a gente possa ter ali também envolvido a sustentabilidade plena do setor, para a gente poder mostrar isso. Então, assim, a nossa associação é brasileira, nós contemplamos todos os lugares, eu tive no Amazonas agora, eu vi coisa lá que eu não imaginava que tinha. Nós temos a Associação Náutica do Amazonas, é nossa associada da Catimar, na brasileira, e eu vi coisas lá, estruturas náuticas lá, que eu até brinquei, né? Pô, parece Fort Lauderdale, mas não é, porque eles têm o telhado do superiate dentro do rio. Então, assim, são estruturas e diferenciais. Num local, vamos lá botar, como o rio aqui, da ponte até a boca, lá eles têm 35 postos de combustível no rio, em balsas, com lojas de conveniência, com tudo limpo, tudo... Nós estamos falando do mesmo Brasil. Por que aqui nós não podemos ter algo assim? Olha quantos barcos poderiam ser abastecidos nesse sentido. O que a gente daria mais de trabalho para tudo isso? Então, quer dizer, tem muito a se evoluir. Nós temos diferentes setores em todo o país. O Fernando falou da Bahia. A Bahia, ela fez um produto que se chama saque náutico. O que é o saque náutico? A Bahia recebe muitas embarcações de passagem, né? De fora do país. E sempre é aquela encrenca. Para quem que eu vou me legalizar para entrar no Brasil? Embarcação, principalmente veleiro, né? Eles fizeram um local belíssimo, junto ao porto, junto ao cais, onde o cara chega com um barco, lá tá Marinha, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, tá todos os entes, em 15 minutos tu tira a documentação, tu mostra a documentação, tu entra, faz a tua entrada, passaporte e tudo, tu entrou e estás navegando. Não tem aquela burocracia que existe para que a pessoa possa, pô, eu quero ir para curtir, eu quero ir para velejar, participar de uma regata, assim for. Tem todos esses processos. Então, tem muitos exemplos que a gente ainda pode trazer para a mesa, e eu acho que a Frente Parlamentar é um local disso, onde a gente possa trazer para a mesa e dizer, pô, nós somos o mesmo país. Nós temos uma costa maravilhosa, nós temos rios navegáveis que são muito poucos explorados nesse sentido e nesse quesito, e aí a gente pode transformar de fato. Mas voltando à tua pergunta, acho que Itajaí está muito madura, amadureceu muito rápido, né? Um tempo com o advindo da Marina, com o advindo da The Ocean Race, e aí como um bom manezinho ciumento, no bom sentido, eu vou te dizer, porque eu acompanhei lá Floripa atrás... tem muito vento, pô. Eu acompanhei lá atrás a primeira vinda da The Ocean Race, né? E aí nós conversamos então com o prefeito à época, não vou dizer nome para não ficar ruim, pode dizer, com o tranquilo. prefeito à época, disse, não quero esse evento aqui não. Aí veio para Itajaí abraçou e está aí até hoje com a The Ocean Race. Então a gente participou de todos esses processos e essa história é bem contada, né? Acho que Florianópolis ela tem uma vocação para a economia do mar, que é a vocação do turismo náutico, né? Mas Itajaí não. Itajaí tem a vocação da indústria, do comércio e do serviço e do turismo e eventos, com toda certeza. Ô, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que tu tem um relacionamento muito bom com o Robson, tu tem participado dessas discussões mais da macropolítica com ele. Nós estamos sabendo lidar a reforma tributária, porque assim, ninguém veio para cá só por causa dos benefícios fiscais, né? Como eu falei aqui, junto com o Mané agora, nós temos se não, acho que tirando a Baía da Babitonga, eu acho que o melhor e mais prático e mais estruturado canal de toda a malha portuária do Paraná à Barra do Rio Grande, no mínimo, né? Acho que, então, assim, essas discussões com as empresas, com a indústria naval que faz esses grandes barcos de exportação, como tu citou o nome aqui de algumas marcas, esse debate está sendo feito
para que Itajaí, além de oferecer tudo que oferece com a sua própria natureza, com a sua estrutura de canal, com tudo, de alguma forma está se buscando uma maneira de manter essas empresas aqui, ou elas simplesmente... Porque, eu não sei, eu penso como empreendedor, quer dizer, eu quero benefício fiscal, eu quero... Mas, assim, eu também quero um ambiente estruturado para que viabilize economicamente e reduza os custos para a minha operação. Quer dizer, eu não preciso dragar um canal, eu não preciso, né? Eu tenho alfândega aqui, eu tenho, né, alfandegamento, tem Polícia Federal, tem Receita Federal, tem... Quer dizer, pô, é uma coroa, né? É um centro logístico importante. Então, assim, está muito tenso. Como que está essa questão da discussão, e eu sei que tu tem participado com o Robson disso, da manutenção dessas empresas ribeirinhas ao nosso canal, produzindo, gerando emprego e tudo mais. Eu estou vendo aqui, depois o Mané pode continuar, pode dar continuidade no teu raciocínio, quer dizer, nós namoramos entre 7% e 19% do PIB brasileiro hoje na economia do mar. Então, assim, como que está, politicamente, as nossas lideranças estão lidando com isso para manter essas grandes empresas, grandes marcas no nosso canal e produzindo? Muito boa pergunta, Jean. Eu quero dizer aqui que nós temos trabalhado bastante aqui embaixo, né, no âmbito da Câmara de Vereadores. É uma tarefa que não é fácil, por quê? Porque tudo a gente depende das questões aí a nível nacional. E parados não estamos, né? Já há uma grande demonstração com a busca realmente da frente parlamentar, a busca de articulação junto ao Senado Federal e também da nosso fórum parlamentar aqui também de deputados, né, para que a gente possa avançar nessas atividades aí no âmbito federal. Quando a gente trata aqui principalmente da reforma tributária, a gente tem que pensar aqui a nível Itajaí. A reforma não é fácil a gente poder discutir e nós temos que levar esses assuntos realmente para o Senado para que tenha uma possibilidade de revisão e a gente demonstrando que eles estão afetando simplesmente todo um setor, né? Um setor náutico que, na avaliação deles, era simplesmente achando que era a venda de barcos para rico, mas esquecendo que por trás de tudo isso, uma grande economia, né? Então, nós estamos avançando nessa parte. Há uma preocupação também com toda a questão tributária, inclusive tivemos reunião aí nesses dias na Câmara de Vereadores com os fiscais da Prefeitura de Itajaí, né, preocupados com a questão dos impactos que poderão acontecer aí em Itajaí. Não vai ter impacto direto agora no início, mas a projeção é que em 2032 a gente já possa ter grandes dificuldades na economia. E por isso nós temos que buscar nos organizar com setores estratégicos. E aí um deles, voltamos a discutir aqui, setor da economia do mar. E quando a gente fala da economia do mar, não é simplesmente só o setor náutico, que é um setor que, né, Mané, que acho de grande importância e que a gente vem defendendo bastante. Mas quando a gente fala de economia do mar, envolve pesca, envolve também aqui uma mola propulsora dentro do município, que é a questão aqui dos próprios portos, do Porto de Itajaí, que não está mais sobre a batuta da organização municipal, mas nós temos que incentivar, porque o Porto de Itajaí sempre foi a mola propulsora também da política aqui do âmbito do município. E temos que avaliar que não existe só um porto dentro de Itajaí, também tem todo um segmento. Hoje temos os portos privados, que já começamos aqui, há uma preocupação por parte do prefeito e também do legislativo, a gente está buscando bastante essa preocupação para nós, vereadores, para que a gente possa, Jean, trabalhar da melhor forma possível aí para melhorar esse aspecto aqui entre o executivo e o legislativo para diminuir esses impactos, né, no âmbito aqui do município. Quando a gente fala dos portos privados, temos que começar a discutir, e já começamos, na verdade, a dragagem montante dos rios. A gente não pode só pensar agora no porto de Itajaí, tem outros portos que a gente tem que fazer a competitividade
e automaticamente vai gerar mais economia. Porque se nós não fizermos a dragagem, não poderemos trazer aí grandes navios também para poder estar parando aí, utilizando nossos portos privados dentro do município. E aí, quando a gente fala também da economia, temos que começar a pensar grande. Lá em Brasília, na reunião que a gente teve da então instalação da Frente Parlamentar da Economia do Mar, eu parei para analisar aqui, tanto Rio de Janeiro e Bahia já estão na frente de Itajaí. Eles têm uma instância administrativa dentro do município da Bahia e também lá no Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal e o Rio de Janeiro, Secretaria Estadual da Economia do Mar, para a gente poder articular todo esse setor. Isso não pode ficar só na mão do chefe do executivo, ele tem muita coisa para discutir. Tem que ter uma instância administrativa dentro do município para discutir estrategicamente o setor. É o setor que mais traz economia e recursos para dentro da cidade, maior empregabilidade dentro do município, como eu já falei aqui, a questão só o setor náutico produtivo, não falando de mais nada. O setor produtivo náutico, 4 mil empregos diretos, fora os indiretos que nós temos aí, as terceirizações e tudo mais dentro do município. Se a gente parar para entrar na área portuária, a coisa vai amplificar muito mais. Então, essa instância administrativa tem que trabalhar o quê? Pesca, portos, né? O setor náutico, trabalhar a marina que nós temos aqui dentro do município. Olha só, Ocean Race, nós já estamos reconhecidos como setor náutico a nível nacional, o mais pujante, mas falta organização. Então, a instância administrativa dentro do município, e sem falar aqui de criar carguismo, nós poderemos tirar de outros lugares e deixar uma coisa mais organizada dentro do município para que a gente possa melhorar a nossa economia. Então, tanto a esfera aqui, quando a gente trata dos benefícios, né, para o setor, temos que criar estratégias, como eu falei aqui, do setor portuário também, dragagem montante, para quê? Para a gente tornar eles mais competitivos e automaticamente vem retorno para o cofre do município. O cofre do município estando bem e a empregabilidade acontecendo, nós temos mais recursos para poder tratar política pública dentro do município. Um município pujante, Jean, ele, com certeza, a gente consegue ter mais recursos para poder ter mais estratégia para dentro do município. Então, estamos trabalhando fortemente, né, para articular. Se a gente não consegue resolver tudo aqui embaixo, precisamos acionar a política nacional, assim como fizemos aí com a Frente Parlamentar. Ô Mané, só para... Eu queria entender, assim, eu tenho visto que tu tem articulado visitas de comitivas do exterior e tudo mais, tem acontecido esses eventos, tu tem vendido o nosso litoral para fora do país, talvez no sonho, tu explica, para captação de investimentos no exterior, para aproveitar toda essa malha econômica que está sendo subutilizada em todo o nosso litoral. Entre incentivos fiscais, mão de obra, infraestrutura e tudo mais que eu sei que precisa, eu conheço muito pouco, assim, conheço pouco do que é desenvolvido, um pouco de Paraty, um pouco de... Assim, eu tive oportunidade de visitar em viagens que eu fiz pessoais. Mas, assim, quais são os gargalos e o que tu busca junto a governos, autoridades, e se não for investimento público hoje, mesmo que se fale tanto em parcerias público-privadas e tudo mais, a parceria público-privada ela passa por uma série ainda de critérios, teria que ser consórcios nacionais, quer dizer, não dá para fazer, de repente, diretamente internacional. Quais são os gargalos, o que tu está enfrentando na busca desse desenvolvimento, dessa mudança de cultura, né, que é muito mais difícil fazer um desenvolvimento e um movimento econômico quando a cultura é totalmente na contramão histórica, né? Então, assim, o que tu está encontrando de dificuldade nesse sentido? Acho que tocasse num ponto muito importante, que é um dos nossas bandeiras, né? A cultura, a história. Nós não temos a cultura náutica, nós não temos a cultura do mar,
nós esquecemos, nós nos viramos de costas para o mar. Isso em vários municípios. Então, não existe setor onde não exista o poder público em conjunto. E aqui é bom deixar claro, né? A gente vinha fazia 2 anos, tentando a Frente Parlamentar da Economia do Mar, através do deputado, só que com a Câmara Federal precisava ter mais de 165 deputados ali assinando. E nessa reunião, onde estava o Fernando e o senador Esperidião Amin, foi falado sobre isso, nós falamos sobre isso, o senador disse, pô, mas de repente se a gente fizer pelo Senado é mais rápido o processo. E foi ali que conversaram ainda, o senador ligou para o deputado Cobalcini naquela reunião e vamos fazer em conjunto, então acabou ficando até melhor uma frente mista. Mas do que eu tiro desta reunião? Isso que o Fernando acabou de falar aqui. Ele, em uma reunião onde nós, sociedade civil organizada, pudemos apresentar os dados e os números do setor e o que de fato é o nosso setor, ele já tem um outro entendimento em apenas uma reunião, porque ele viu um fato concreto sendo posto. Assim como o senador Esperidião Amin, que viu o potencial que nós temos através disso. O que nos falta? Nos falta cultura, nos falta a cultura do mar nas nossas escolas. A gente precisa levar de volta essa cultura do mar nas nossas escolas. Nós temos uma mão de obra pujante, mas que tem que ser capacitada para as frentes novas que estão vindo pelo mundo. O mundo evolui muito rápido com relação à tecnologia embarcada. E a gente tem que estar com pessoas prontas para isso. Então, infraestrutura. Falta infraestrutura. Nós não temos. Vamos lá, volto à minha cidade. Eu entreguei em 2011, o então prefeito da época, a ideia da Marina Beira-Mar. Nós estamos em 2025. Esse processo está rodando até hoje. Então, quer dizer, olha o tempo que a gente perde. Nos Estados Unidos, tu assina 2 papéis. 2 papéis. Eu quero fazer uma marina e eu vou fazer uma marina e vou seguir toda a legislação assim. Florianópolis, a marina que tem é só aquela do clube ali mesmo? Não, nós temos 22 marinas na Grande Florianópolis, né? Pequenas e grandes marinas ali que nós temos. Nós temos em Biguaçu a Marina Pier 33, que é uma marina grande também. Temos a Marina Blue Fox em Jurerê. Temos o Yacht Clube Veleiros da Ilha, né? Que é o primeiro Yacht Clube Bandeira Azul. Mas eu quero te contar uma novidade. Na minha pesquisa pareceu que não tem uma vaga. Não, então, isso não é novidade para mim. É isso que eu digo. E não tem. Não tem uma vaga para botar onde? Não tem vaga. Então, quer dizer, olha o que a gente está perdendo de gerar emprego, de gerar renda. Então, a Marina Beira-Mar é para 600 embarcações. O que nós precisamos? Nós precisamos mostrar que um imposto, como o Fernando falou, voltando um pouco no que o Fernando falou, o IPVA. Vamos botar um IPVA para embarcação. O nome foi IPVA? IPVA para embarcação. A Itália, 2011 fez isso, acabou com 80% do mercado. E eu presenciei isso, que eu fui naquelas feiras lá, tinha 1.700 barcos, caiu para 500 barcos expostos de um ano para o outro. Eles retrocederam e voltaram. Estados Unidos, a mesma coisa, aconteceu nos Estados Unidos a mesma coisa, também retrocederam e fizeram uma taxa, né? Assim como na Itália, uma taxa, e o Canadá está passando por isso agora. Então eu até escrevi um livro sobre desmistificando a economia do mar, o motor econômico, o motor secreto do Brasil, e que a economia do mar não é luxo, ela é uma economia de fato, onde desmistifica um pouco também o que é de fato essa economia e dá esses exemplos de locais náuticos no mundo que sofreram por taxar de forma equivocada. Né? Colocar o setor náutico como um setor poluidor dentro de um imposto seletivo, isso é um absurdo. Mas é cultural, como o Fernando estava falando, no próprio Exato, Congresso se foi tem um visto, entendimento, né? no próprio Congresso e na composição do governo na hora de fazer a reforma tributária, quer dizer, olhou com desdém e com preconceito para uma atividade que é... Porque assim, ó, eu não sei, o Fernando é professor universitário ou não, mas assim, eu aprendi com meus professores, cursando parte da Faculdade de Economia, que assim, o incentivo fiscal nada mais é que a implementação de uma atividade
e um movimento cultural para que as pessoas ao redor se adaptem, estudem, se capacitem. Quer dizer, o movimento econômico, a criação de uma atividade econômica, de uma mola motriz para a economia, ela começa com incentivo fiscal porque há investimento, há desembolso, há forte desembolso naquele período. E depois se estabiliza para que fique justo para todas as outras atividades. Olha o Pronáutica, que foi fomentado aqui em 2009. Nós éramos, olha o resultado bem prático, nós éramos o 4º polo de construção de embarcação de esporte e recreio do país. Com o Pronáutica, nós passamos a ser o primeiro. Nós hoje temos 70% do mercado de construção de embarcações de esporte e recreio aqui em Santa Catarina, através de um incentivo fiscal que triplicou, quadruplicou o ganho para o governo. Então, quando se tem esse entendimento de fato, que se tu dá as possibilidades para uma cadeia produtiva de gerar emprego e renda, e isso é comprovado, por que tu vais retroceder? Ô, Fernando, é possível mediar o conflito? Por exemplo, eu vi um movimento mais fortalecido durante 2024 da expansão portuária. Foi um movimento que partiu da comunidade portuária organizada, através de sindicatos e tudo mais, né? Que tem sido bastante atuante em Itajaí em várias agendas. E naquele momento, eles articulando com o prefeito da época, obtiveram um plano de expansão e depois aprovado na Câmara. O presidente era o Marcelo Werner, né? E dá para integrar, dá para negociar com esse plano de expansão que o trabalhador portuário, que a comunidade portuária está fazendo no nosso canal. Volto a dizer, o canal é que é a joia rara de tudo que está acontecendo, que às vezes a gente acha que é só água suja que está passando ali, mas é muita riqueza, né? E como há esse plano de expansão, obviamente que o plano de expansão ele acaba favorecendo a questão do canal, porque ele leva a montante infraestrutura de dragagem, né? O aprofundamento de canal, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, dá para fazer uma convivência harmônica com a construção naval, com a construção naval de guerra, com a construção naval de balsas petrolíferas e tal, que eu já vi que hoje está fazendo no nosso canal, e da construção de embarcações de recreio e tal. Isso está na agenda, está na pauta, vocês estão discutindo isso? Jean, muito importante a gente poder discutir também, não só no âmbito aqui, quando a gente fala da economia do mar, não só ficar no setor náutico e também só discutir portos, né? Tem que realmente a gente parar para discutir o âmbito aqui de estaleiros de guerra, que nós temos aqui dentro do município, entre outras frentes. Sim, o prefeito municipal, há uma preocupação por parte do executivo e do legislativo, a gente já parou para discutir bastante isso. Temos uma comissão formada no âmbito da Câmara de Vereadores, uma comissão antiga, né, que já discutia lá no passado, uma comissão mista, ainda na gestão do presidente Marcelo Werner, e posteriormente, quando começamos a nossa gestão, começamos uma discussão de uma comissão mista, que ela não é formada só por vereadores, mas também com a organização dentro da sociedade civil, dentro do município, que discute ainda, né, não só a questão internamente portuária, ela ficou uma coisa mais ampla. Até ela é presidida pelo vereador Beto Cunha, né, o nosso vice-presidente, que é também presidente da Comissão de Portos dentro da Câmara de Vereadores. Vem sendo discutido já essas questões aí de a amplificação, né, a organização do setor. Tivemos uma visita há poucos dias, inclusive ali no consórcio Águas Azuis, que é um projeto fantástico e que está trazendo também grandes benefícios para Itajaí e toda a região, né? Ali com o CEO, o Fernando Queiroz, que fizemos uma visitação no local, e já paramos para discutir no local também sobre
a questão ali do que já foi aprovado, está contemplado através do plano diretor dentro do município, e aquilo que não foi contemplado através do plano diretor para poder fomentar essa área, conversamos com o prefeito municipal para que se decretasse a utilidade pública daquela região para a gente fomentar esses trabalhos. Até porque o projeto, em que pese seja fantástico, né, do consórcio Águas Azuis aqui fomentando essa questão de estaleiros de guerra, né, dentro do município, aqui no âmbito municipal, ele tem um prazo determinado, então nós precisamos dar continuidade nisso aqui dentro do município. Então, a partir do momento que se decretar a utilidade pública, nós poderemos fazer a revisão do plano diretor para poder fomentar isso. E aí a gente não pode só ficar também discutindo só isso, o fomento para essa área também dos estaleiros aí, do Ministério da Defesa, né? Mas que a gente possa amplificar também os próprios estaleiros da área produtiva dos barcos de lazer, que é o que a gente já vem discutindo bastante. A gente tem que abrir um pouco as portas para esse setor para que tenha mais desse setor aqui no âmbito do município. Então, agora, vamos partir a próxima semana para discutir agora, através de requerimento de minha autoria, no âmbito da Câmara de Vereadores, para que, além da frente parlamentar que temos aí a nível nacional, nós possamos fazer uma comissão especial de economia do mar aqui dentro do município para tratar, alimentar a frente parlamentar a nível nacional e que a gente possa ter essa discussão mais aprofundada aqui no âmbito do município e que a gente possa parar para discutir o fomento dessas áreas dentro do município, né, através dessa comissão especial, para que a gente possa trazer mais benefícios para o setor, que a gente possa trazer o Executivo Municipal para essa amplitude, essa discussão. E, como eu já falei, temos que voltar novamente nessa comissão a discutir a organização do setor através da defesa de um setor administrativo no âmbito do município para que a gente possa ter uma organização desse setor e trazer cada vez mais o fomento para essa área. Então, falasse muito bem, Jean, a preocupação de a gente fomentar, né, tanto essa área a náutica, mas tendo essa preocupação também com os estaleiros aqui do Ministério da Defesa. E lembrando que o município de Itajaí, há poucos dias, nós tivemos até sobrevoando aqui, junto com representantes do Ministério da Defesa, para que a gente tenha dentro do município também uma base de guerra. Isso automaticamente nós temos atributos, né, dentro do município e eles ficaram encantados com Itajaí por ter já a maior universidade privada do estado de Santa Catarina e uma das referências do Brasil, tendo a academia para poder contemplar isso e as empresas, o setor num todo, que possam estar contemplando também essa base industrial de defesa dentro do município, que isso automaticamente poderemos estar usando como justificativa para que a gente permaneça com esse trabalho que está sendo feito aí pelo consórcio Águas Azuis dentro do município de Itajaí. Para ter noção, só nesse ano o que teve de recursos para o cofre municipal só com esse consórcio dá em torno de 17 milhões. E o ano que vem ele vai, isso eu estou falando de recurso para o Caixa, fora o que a gente tem de empregabilidade, que chegam quase a 1.200 trabalhadores que estão trabalhando diretamente e fora os indiretos nesse projeto. Que possamos fazer mais projetos nesse sentido. Como ele tem prazo determinado, temos que dar continuidade. E a Câmara vai estar junto, preocupada, como estamos nesse momento, e provocando o Executivo Municipal para que a gente possa estar fomentando cada vez mais. E aí, Mané, o que tu acha de tudo isso? Nós estamos indo bem? Sim, eu volto dizendo, eu acho que Itajaí abriu os olhos, né? E é tão salutar para nós do setor privado quando a gente vê, né, políticos, quando a gente vê as pessoas
que em pouco tempo começam a ter esse entendimento de fato. Por isso que eu digo, eu sempre sou a favor dos números. Acho que números é a joia grande que nós temos em contraponto a tudo isso, né? Desde que a gente comece a apresentar números, quando a gente fala que uma embarcação de médio a grande porte gera 4 empregos diretos a 8 empregos diretos, que nós temos 50 mil embarcações de esporte e recreio em Santa Catarina, e nós temos com isso uma média de 400 mil empregos diretos e indiretos, eu já estou falando de algo bem maior e que precisa ser levado a sério, né? Então, se cada município que nós temos aqui, eles comecem a vislumbrar uma nova economia para o seu local, eu não tenho dúvida alguma. Eu não conheço, e graças a Deus eu conheço bons lugares do mundo que são náuticos de fato, que eles retrocederam, que eles voltaram atrás, e aí me falam, mas vai poluir. Assim, eu fiz dentro da Catimar, junto com a nossa equipe, nós fizemos Limpeza dos Mares, o projeto Limpeza dos Mares, que nós chegamos já a 190 toneladas de lixo retirados do fundo do mar, e hoje é um projeto onde o governo está apoiando, onde o ICMBio, todos os órgãos ambientais têm o Limpeza dos Mares, porque sabe que é um programa sério. Nós mergulhamos fundo para retirar o lixo que ninguém vê, e a gente sabe que tipo de lixo está chegando no nosso mar. E não é o lixo das embarcações. Então a gente conseguiu mostrar com números e dados fidedignos o que a gente está falando. Ninguém gosta de navegar em mar sujo. Acho que tu bem falaste, olha a joia rara que é o rio, né? Acha que é só sujeira, muito pelo contrário. Né? Então, quer dizer, a gente tem muito a evoluir. E se cada ente governamental tiver esse viés de entendimento que eu posso dar para as pessoas, pensar nas pessoas de fato, sem demagogia, pensar nas pessoas o que eu posso dentro do meu município gerar de possibilidades novas, de cultura nova, de emprego novo, de ter a vivência do nosso bem maior, que é o nosso mar e o nosso rio, por onde nós viemos e onde nós nascemos, né? Então é isso, é voltar a esse olhar amplo para uma economia embrionária ainda no nosso país, mas que pode crescer muito e ajudar muito a todos, não tenho dúvida disso. Ô, Mané, eu não sei se tu teve acesso a esses números, porque é uma questão nossa aqui de local, mas assim, Itajaí recebe em média aproximadamente 10 mil imigrantes por ano. Perguntados por que vieram para cá, foram atraídos porque tem saúde para a família, tem educação para os filhos, né? Tem acolhimento no sentido de ter emprego. Esse cara que veio para cá e está sendo acolhido da melhor forma possível, daqui dá, e se não dá, vai ter que dar, porque Itajaí está crescendo e é um caminho sem volta. E como eu te falei lá atrás no início do nosso programa, não adianta resistir, tudo que nos sustenta hoje está ligado ao mar, direto ou indiretamente. O que dizer para esse cidadão que veio para cá atrás do emprego, encontrou saúde e educação, mas quer crescer? Como ele se preparar para tudo isso que está sendo movimentado na macropolítica, na macroeconomia, porque vai ser o próximo passo de Itajaí, quer dizer, a economia do mar, ela vai ganhar um outro patamar, ela vai... Assim, eles chegaram agora no poder de fato, eles vão construir isso, aqui é a vontade política que constrói o cenário, aqui o presidente da Câmara, o prefeito, então assim, não adianta, daqui a 8 anos nós vamos estar avançados nesse ponto, mas o cidadão que está vendo nós lá do outro lado, como ele se prepara, desde o corretor de imóveis, porque vai gerar mais construção civil na economia e tal, como o cara que, de todos os setores, como ele se preparar para essa nova etapa econômica que Itajaí vai dar, para esse novo passo econômico que Itajaí vai dar? Bom, uma coisa boa, um dos primeiros passos da frente parlamentar é justamente a capacitação do setor. Nós estamos vendo aqui em Itajaí, com o SESI, com o SESC Senat, com o IFSC, também o IFSC de Florianópolis. FEAP também. Também, nós vamos conversar com todos para que a gente faça um curso de capacitação, mas que essas pessoas lá no final já tenham a vaga nos estaleiros garantida. Então, para o menor carente, para as pessoas que precisam e querem almejar um emprego novo, numa economia na metalmecânica, né, e toda essa... Exato, com todas as frentes. Então, a ideia da frente parlamentar
já é mostrar a inclusão social no setor. Tu até bem disseste lá na frente, pô, são salários bons que tem no mercado, e de fato, quantos filhos dos pescadores hoje são marinheiros? A ideia é essa, a ideia é a gente já começar desde já, introduzir a capacitação do setor dentro das escolas e dentro das nossas instâncias, universidades e tudo mais. A gente precisa ter curso setorizado. E eu acho que aí a gente pega muito bem essas pessoas. A gente faz um fórum de capacitação técnica da Catmar, estamos indo para o 5º agora, que vai ser realizado dia 18 de novembro, no IFSC, em Florianópolis, porque lá a gente está pensando em construir, jogou a ideia de construir a primeira marina escola, né, porque eles ficam ali próximo da ponte Hercílio Luz e não tem nada, é de costas para o mar. E nesse fórum, o que a gente faz? A gente leva 9 palestrantes de vários setores de dentro da nossa economia. E ali aberto, gratuito para a população. Se a pessoa vai lá, ela vai ver uma palestra de motor de popa, de motorização, de eletrônico. Pô, eu me identifico mais com isso aqui. Então, a partir dali, a gente começa a pegar essas pessoas para capacitar naquele produto. E aí a gente já começa a mostrar a cadeia produtiva e aonde essa pessoa pode se enquadrar. Então, acho que é isso, sabe? É começar da base. A gente não pode só mostrar o barco lá no final, a gente tem que mostrar que sim, é oportunidade. Tecnicamente sim, mas né? Tem que trabalhar a questão da cultura, né? Sabe por que eu digo isso também? A minha nora, por exemplo, ela mora aqui, mas ela trabalha no Mar do Norte, na Escócia. Ela fica lá 20 dias, 30 dias, volta 30 dias. Ela é oceanógrafa, trabalha na área petrolífera. E a força que é essa área petrolífera, inclusive de gente que mora aqui, mas que não existe, a cultura petrolífera, ela não é divulgada, não é verberizada, ela não é conversada. Quer dizer, tu não sabe tem um amigo que mora aqui, o Venera também, tá lá na África do Sul, trabalhando lá, vai e volta. Os caras levam os caras daqui do Brasil para a África do Sul, para a Escócia, sabe? Então, é isso que eu digo, assim, tecnicamente podemos qualificar, temos, do ponto de vista tributário, mas a questão cultural é uma coisa que nós temos que conversar muito bem, tem que trabalhar muito bem, porque as pessoas têm que se voltar para o mar, amar o mar. Sabe, nós ainda estamos naquela coisa que nós tínhamos que fugir do mar para aproveitar a gravidade, para aproveitar... Nós voltamos para o mar no sentido de qualidade de vida, de baixa pressão, daquela coisa toda, mas não olhamos para o mar como uma fonte de receita. É o que eu digo, assim, Itajaí não reconhece isso do ponto de vista cultural, mas vive disso. Vive disso. O seu orçamento hoje praticamente vem disso. Mas é muito fácil a gente responder isso. Vamos lá. Quando lá atrás que se falava, nós, né? Uma cidade aqui, né? Se falava de sustentabilidade, do lixo marinho, isso que falava. Pega uma criança hoje. Sim, é verdade. Pega uma criança hoje, vê se a criança não fala e te dá bronca ainda. A briga com o papai. Briga com o pai, com a avó. Nós damos palestra nas escolas, nós levamos o projeto para todas as escolas, e quando a gente chega na escola, a minha avó joga óleo lá atrás no rio. Eles contam, e é verdade, nós não tivemos essa cultura. Então, quer dizer, isso é cultural e nós temos que introduzir para as nossas crianças a cultura da economia do mar, que lá na frente nós vamos colher frutos, não tenho dúvida disso. Né, para a gente encerrar, eu estou vendo aqui que a Marinha do Brasil também tem sido uma parceira num programa Amazônia Azul, que eles chamam, que é a questão de olhar economicamente e também, da mesma forma, preservação dos mares, né? Para a gente já caminhar para o final aqui, nós já estamos 1 hora, como que é essa parceria com a Marinha do Brasil? Assim, ela está integrada com vocês? Ela participa dessas teses, da construção dessas teses? Bom, a Marinha sempre foi uma grande parceira, né? Da Catmar, e a Catmar da Marinha também. Eu sou amariano também pela Marinha. E é isso, a gente consegue, com a Marinha, sentar à mesa para dialogar as normas, né? Nós tivemos aí umas mudanças de normas que poderiam prejudicar o setor.
o ano passado, com a mudança de classificação de condução de embarcação, de nomenclatura do tamanho da embarcação, nós conseguimos sentar, mostrar que isso afetaria e muito os empregos que a gente tem hoje. Então a Marinha conseguiu ter esse entendimento junto com a gente e foi mudado. A Marinha está fazendo parte da Frente Parlamentar da Economia do Mar, né, para que a gente lá possa construir legislações também ao âmbito da Marinha. Diminuir então, burocracia também, né? Exatamente. Fazer com que o setor evolua, né? A gente não pode criar regras, é o que eu sempre digo, a gente não pode criar regras que sejam impeditivo para o crescimento do setor, né? Então, estar sentado à mesa com todos esses entes que fazem essa economia do mar funcionar de fato é primordial nesse momento. Então, a gente tem um momento ímpar no Brasil com a criação dessa frente parlamentar. A gente conseguiu que esse entendimento, e como o Fernando falou, quantos deputados e senadores já entraram nessa frente, só que não... O Espiridião, ainda 2 dias depois que a gente fez a frente, ele me ligou e disse: tá bom, Ferrari, tá posta? E agora? Vamos começar agora a fazer assim? Não se preocupe, nós já estamos montando todo um cronograma e não quero, e não deve ser, e não será uma frente para que a gente vá lá dizer que a gente não quer imposto. Não, ela tem que ser uma frente para mostrar o que é o setor e o que o setor pode trazer economicamente para o país. Então, é nesse viés que a gente quer esse entendimento. Estamos com um grupo, acho que o Paião da Oken aqui está trazendo também a sua expertise, o seu conhecimento, o CEO que é dentro do processo. Todos nós juntos, o Wagner, o Fernando e todo mundo, vamos sentar à mesa, vamos aos municípios. Bahia está junto com a gente, tem associação lá que é associada à nossa também. Assim, a gente está unindo o país numa frente, né? Uhum. E que essa frente seja para o bem da economia do mar, do setor náutico, eu não tenho dúvida. Eu acho que só trocar a palavra de benefício fiscal para incentivo fiscal, o entendimento já muda. Não sei porque a gente conhece política, né, a gente sabe. Porque o benefício fiscal é para te socorrer num momento como foi a pandemia, como foi. O incentivo fiscal é para fazer uma implementação de um novo modal, né, e tal. Fomentar. Então, Fernando, Itajaí quer falar contigo naquela câmera. Estamos indo para o final aí, deixa uma mensagem. Jean, primeiro eu quero agradecer novamente esse papo inteligente que nós temos aqui no Polilógica, né, e sempre trazendo muitas informações positivas, né, para Itajaí, região, e a gente discute também o âmbito nacional, porque tudo a gente depende um do lado de cima. E pegar aqui na mão do meu amigo Mané Ferrari, né, porque ele estava um pouquinho solto e precisando de ajuda. Então, começamos aqui de baixo, né, com um papo lá na presidência da Câmara de Vereadores de Itajaí. E automaticamente conseguimos aliar aqui discussões tanto no âmbito nacional, e nós precisamos, não adianta que só a Câmara não vai resolver isso, precisa da Câmara de Vereadores, estamos aliando aqui ao Ministério da Defesa, ao Ministério de Portos, então muita gente envolvida, Secretaria de Portos do Estado de Santa Catarina, que precisamos discutir aqui o âmbito também da dragagem montante aqui dentro do nosso rio, nós precisamos envolver todos esses agentes, porque só aqui embaixo nós não vamos conseguir resolver isso. Então, a Câmara está sendo protagonista, mas temos aí diversos agentes. E se o setor produtivo, como a Catimar aqui, que organiza todo esse setor, e fico feliz, Mané, fico feliz que vocês estão querendo fazer a coisa acontecer. E nós estamos aqui com a mão estendida para que nós continuemos aqui ser a mola propulsora, vocês sejam a mola propulsora da economia da nossa Itajaí região e que isso levemos como exemplo para o Brasil de que juntos o setor produtivo, a Câmara de Vereadores e todos os agentes a nível federal, a nível estadual e o Executivo Municipal, nós estamos levando isso tudo para a mão do prefeito Robson Coelho, que eu tenho certeza é um grande defensor da área produtiva, do setor empresarial, que automaticamente vai trazer muita empregabilidade para a nossa Itajaí, a economia pulsar cada vez mais, para que a gente possa ter uma Itajaí cada vez melhor. Então, sempre estaremos aqui à disposição. Obrigado, Jean, obrigado, Mané, o Hildo também que nos acompanha aí, a todos vocês que nos assistem.
tenham a certeza que nós vamos trabalhar muito para que isso dê certo e a nossa Itajaí seja cada vez melhor. Mané? Bom, primeiro, agradecer o espaço. Eu me considero um pouco dessa cidade também, porque eu já tenho uma história longa aqui com essa cidade aqui, não é de hoje, né? Não é de Minha hoje. mãe é de Biguaçu. É mesmo? Ó, viu? Então, assim, a gente tem um carinho muito grande por essa cidade, até porque essa cidade, ela teve esse entendimento lá atrás e colhe os frutos hoje. Isso para a gente é muito bom e a gente está aqui sempre para ajudar, sempre para fortalecer a economia do mar aqui em Itajaí, em todos os municípios que assim o desejarem abraçar. E dizer que comecem a olhar o nosso setor como uma indústria, como um comércio, como um serviço, como um turismo que pode gerar um mar de oportunidades para todos vocês. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês, para que, de fato, comecem a entender que a gente está falando aqui de novas possibilidades de emprego e renda. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Fraterno abraço a todos. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.